Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus seja contigo, hoje e sempre na tua vida, no teu lar, na tua família, em teu local de trabalho. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Hoje eu trago aqui uma mensagem, meus amados, que vai falar aos nossos corações grandemente. Amém? Glória a Deus, porque aqui nesse canal Enviados por Deus, aqui, meu amado, não tem interesse em coisa alguma que possa vir da sua parte. Aqui o intuito, a palavra de Deus, ela é uma só. É que ela fala ao teu coração e que ela venha te transformar, que ela venha fazer você enxergar que o único caminho é Cristo Jesus e que fora dele não existirá outro. Amém? O intuito aqui do canal Enviados por Deus é levar a palavra do Senhor ao coração desse homem, dessa mulher. E eu creio que quando essa mensagem sai, o Senhor já sabe aonde esse vídeo vai alcançar pessoas e que a palavra dele venha falar o coração desse homem, dessa mulher, e que venha cair a cegueira espiritual, que venha cair as escamas, que venha cair todo impedimento das hostes malignas, para que você não conheça a luz que é Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deixa eu fazer aqui uma oração costumeira que eu faço antes de iniciar a palavra. Senhor Deus soberano, Deus único e verdadeiro, Pai, peço-te que não permita que saia a palavra do homem, porque a palavra do homem ela vai sair e retornar vazia, mas as tuas palavras, Senhor, oh glórias, aleluia, santo e poderoso Deus, nunca, jamais sairá e retornará vazia. Para qual propósito essa mensagem está sendo enviada ao coração desse homem, dessa mulher, e que assim ela venha fazer transformação de verdade em tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Meus amados, hoje aqui eu trago a mensagem em Mateus 8, versículo 23, 24 até o 27. Eu creio que a palavra vai falar contigo. Amém? Glória a Deus, aleluia. A você que assiste os meus vídeos, eu agradeço muito por você estar assistindo. Peço a você que não me segue lá no TikTok, segue, porque lá é a palavra verdadeira, é a palavra que confronta, que salva, que restaura o homem e a mulher. Esse canal, meu amado, não tem aqui buscar status, não. Toda honra, toda glória é o Senhor Jesus, o Deus soberano. Então, peço a você para me seguir. Deixa aí o seu coraçãozinho no TikTok se você gostou. No canal do YouTube, Enviados por Deus. Se você não é inscrito lá, se inscreva lá no meu canal, Enviados por Deus. E eu creio que lá você vai encontrar palavras que realmente vai falar com você. Os vídeos que realmente tem um conteúdo verdadeiro e sem interesse nenhum. Amém? Vamos aqui na mensagem. Mateus 8, 23 até o 27. Diz assim a palavra do Senhor. Olha o título. Jesus acalma a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temais, homem de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam
dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedece? Repetindo: quem é esse? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Amém. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Meus amados, essa passagem aqui é tremenda. Às vezes você é um servo do Senhor e você está passando um momento adverso na sua vida, um momento assim que você olha assim, mas por que, meu Deus? Se eu estou na tua presença, se eu sirvo ao Senhor, parece que as coisas acontecem sobre a minha vida, é uma coisa atrás da outra, você fica perguntando aquele ponto de interrogação: por que isso está acontecendo comigo? Meu amado, eu costumo dizer que toda adversidade, todo problema, né, que possa vir sobre a nossa vida, o Senhor não vai permitir que isso venha para nos destruir, porque Deus, Ele ama o seu servo. Deus, Ele ama o seu filho. O Senhor Jesus, Ele ama aqueles que busca verdadeiramente, aquele que está na presença, aquele que se nega, aquele que anda em espírito e em verdade, procura andar reto diante do Senhor e do Deus soberano. Sabe, meu amado, e aí começamos a comparar, né? A gente tem essa mania do momento adverso, do percalço que vem sobre a nossa vida, a dificuldade, e a gente começa a olhar para as pessoas que estão nesse mundo e fazendo comparações, né? Fazendo comparações da nossa vida com a vida das pessoas que estão no mundo, e a gente começa a pensar: eles estão melhor do que eu, eles têm isso, eles têm aquilo, e eu tô aqui, sabe? É uma luta, vence uma luta, aparece outra. Meu amado, vou te falar algo aqui, para você não comparar nunca mais a sua vida com as pessoas do mundo. Quando um conhecedor, um servo que está na presença, se converteu do mau caminho e está na presença do Senhor, ele olha para as pessoas do mundo, vê elas conquistarem, vê elas crescerem, né? Ficar rica, milionária. Você compara com a sua vida, olhando para você, você fala: eu não consegui nada, é o básico dos básicos. Você trocaria, olha, tremendo isso aqui, é tremendo isso aqui que eu vou falar. Quer dizer então que você trocaria sua salvação de estar a eternidade das eternidades ao lado do Deus Altíssimo, ao lado do Senhor Jesus e de muitos, né, daqueles que serviram o Senhor, a eternidade sua ao lado de Deus, do Senhor Jesus, para ter o que as pessoas do mundo têm? Essa pergunta que o Senhor está te perguntando hoje. Filho, filha, para de olhar para as coisas do mundo, para de olhar para as conquistas do mundo. Tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. Não compara a tua vida com as pessoas mundanas, porque as pessoas mundanas, morrendo nesse mundo, ela tem um destino que é sofrimento eterno, sem fim. Você que me serve, está na minha presença, negando a si mesmo, as suas vontades, morrendo, você vai vir fazer morada
no paraíso comigo. Você quer trocar a sua eternidade com as coisas passageiras desse mundo? Para de olhar para as coisas passageiras, porque o lugar que você vai quando morrer, essas coisas mundanas, diante do que os teus olhos irá ver, ao meu lado, homem nenhum viu, olhos nenhum viu. Para de comparar a sua vida com as pessoas mundanas. As pessoas mundanas, ela tem um destino que conduz à perdição, que conduz à condenação eterna. Para de comparar a sua vida com as pessoas desse mundo. Amém? Glória a Deus, aleluia. É tremendo isso aqui, meu amado. Olha para você ver. Estou falando coisas aqui, mas eu tenho certeza que esse vídeo tem direção. Olha para você ver, ó. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e porém estava dormindo. Meu amado, ele estava aqui com Jesus. Eu quero que você compreenda isso aqui, viu, meu amado? Os discípulos estavam com Jesus. Talvez eu e você achando que está na presença do Senhor, andando ali na humildade, em espírito, em verdade. Nós não somos perfeitos, nós erramos, falhamos, mas a graça, a misericórdia do Senhor é infinita para conosco. Meus amados, aqui esses servos, esses discípulos estavam indo, né, para o outro lado do rio. Mas aí veio a tempestade, veio a adversidade, veio o problema, assim como na minha vida e na sua vida, meu amado. Aqui esse discípulo estava com Jesus. A mesma coisa é eu e você, meu amado. Nós estamos com o Senhor Jesus. Nós confiamos nele, que ele possa, né, nos ajudar no momento de adversidade, no momento de dificuldade. O Senhor dá ordem a meu favor e a teu favor. Para de achar que as coisas sempre estão ruins para você, que as coisas, você não vê as coisas melhorar para você, e você fica questionando, observando a vida dos outros, pessoas mundanas. Não compara você com as pessoas mundanas, meu amado. Você é um servo do Deus Altíssimo. Você é um servo do Senhor Jesus, um Deus que dá ordem e as coisas acontecem. A gente faz comparações, né? Comparações que não deveríamos fazer, porque se a gente olharmos com os olhos espirituais, a gente vai ver que esse mundo é uma perdição, é um engano. O maligno enganam as pessoas com riquezas. Para quê? Para que essa pessoa sempre confia e acredita nela mesma, na força dos seus braços, e com isso ele não tem tempo de buscar o Senhor. Ele se acha que não precisa do Deus soberano, do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele tem tudo. Mas aí é onde que está, meu amado, a arapuca. Aí é onde é que está a armadilha. Porque você pode ver que lá em Mateus fala: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Por quê?
porque ele acredita somente nele, na força dos seus braços e nas suas conquistas. Ele se acha que não precisa de Deus, e aí é onde está o engano, que quando essa pessoa morrer, aí ela vai perceber que foi um engano, que foi um caminho que ele percorreu, né, durante a sua vida, mas numa direção errada. E Cristo Jesus, meu amado, é o caminho. Não existe outros caminhos. É o caminho único e verdadeiro que conduz à salvação eterna. Fora dele não tem como chegar no Pai, no Deus Altíssimo, no Deus Soberano. Para você ter o Pai, você tem que ter Jesus. Como que eu faço isso, irmão Marco? Para me ter Jesus, para me ter o Deus Soberano, o Deus único e verdadeiro. Você tem que crer que o Senhor Jesus morreu por mim e por você, pecador. O Senhor Deus Soberano enviou ele aqui nessa terra. Ele se passou como homem pecador de carne, como eu e você. Ele assumiu a culpa. Ele, naquela cruz, falou assim: pode mandar o pecado de todos aqui nessa terra, de todos os seres viventes aqui nessa terra, pode jogar sobre os meus ombros. Pode jogar todo o pecado de todos. E Jesus, ele pegou para ele todo o pecado da humanidade dessa terra, que estava condenada. Ele fazendo isso, ele morreu naquela cruz crucificado, foi espancado, escarnecido, de todas as formas, morreu, no terceiro dia ressuscitou. Ele é a salvação. Ele deu a vida por mim e por você. Então, meu amado, você crendo nisso, aí você vai descer as águas. Esse batismo, meu amado, não é igual ao batismo da Igreja Católica, que batiza uma criança. Uma criança não tem pecado, meu amado. Ali, aquele batismo ali não é válido, porque a criança não tem pecado. Você está entendendo? A importância do batismo quando você se converte desse mundo aí de perdição e vem para Cristo Jesus. Você crendo nisso, você desce as águas. No momento que você desceu as águas ali está morrendo a velha criatura junto com seus pecados. E quando ela sai da água, ela sai uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. E aí é só você percorrer esse caminho até o último dia da sua vida. Morrendo, você vai para a glória eterna diante do Senhor Jesus e do Deus soberano. Aqui, meu amado, esse percalço aqui, essa adversidade que veio sobre a vida desses discípulos aqui, uma onda, né? O mar agitado, achando ali que o barco ia afundar, mas quem é que estava com eles? Jesus. Jesus estava com ele. Eu quero que você compreenda, meu amado. Quando chegar a você um momento de dificuldade, de adversidade, que acontecer algo, não permita que nada venha tirar a tua paz. Nada, meu amado. A gente tem essa mania, a gente se preocupa tanto, né, por um momento adverso, aí depois o Senhor nos capacita, nos dá sabedoria, a gente resolve certos problemas que nem a gente mesmo sabe como foi que fizemos para resolver essa questão que era tão preocupante. Então tenha fé. O Senhor diz, né, no mundo, né, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Amém? Olha o 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Talvez, meu amado, o problema se agiganta de uma maneira tão grande diante de você, e você
você se depara assim, sem ação, sem saber o que fazer, mas confia no Deus soberano, confia no Senhor Jesus, que Ele vai te dar estratégia, que Ele vai te dar sabedoria, que você, meu amado, não vai fadigar. Você vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dormir. Não perca tempo com um problema. Pede para Deus sabedoria. O problema ele não vai durar eternamente. Ele tem início, meio e fim. Não temas. Não se amedronta no momento adverso. Aqui os discípulos se amedrontaram. Não confiaram nele. O Senhor está te falando hoje, filho, filha, confia em mim. Confia em mim. Oh glórias, aleluias. Confia, meu amado. Confia que o Senhor vai dar ordem a teu favor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ó 25. E o seu discípulo, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Ó, Senhor, salva-nos, que perecemos. Iremos morrer, Senhor. Sabe por quê, meu amado? Muitas das vezes o Senhor quer nos dar direção, nos mostrar um caminho, uma porta de saída, e não enxergamos, porque no momento adverso do problema, a gente só enxerga o problema, só enxerga a dificuldade, mas não enxerga a porta de escape, não escuta a direção que o Senhor está dando. Por quê? Porque ela está atenta com seus olhos só no problema, só enxerga o problema e não enxerga a solução, a direção que o Senhor possa estar dando a ela ou a você, a este homem, a esta mulher. É esse o problema, meu amado. Você pode ver que quando vem um problema, uma adversidade, ele fica tonto, igual uma barata tonta. A gente não pede para o Senhor nos dar uma estratégia, nos dar uma direção, não. Fica atordoado com o problema. A partir de hoje você não vai mais ficar assim. Quando surgir um problema, fecha a porta do teu quarto, conversa com o Senhor, pede para Ele sabedoria, uma direção, para que você saiba a resolver essa questão, esse problema que surgiu diante de você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Olha o 26. E ele lhe disse: por que temais, homens de pouca fé? Ó, chamou. É isso. Homem, mulher de pouca fé. Sabe, a gente, eu costumo dizer que a fé de muitos aí, às vezes, é igual uma gangorra, sobe e desce. Se dá bem, a fé dela ela vai lá em cima, mas surgiu alguma dificuldade, vai lá embaixo. E não pode ser assim, meu amado. A sua fé tem que manter aqui, ó, alta. Tá bem, ela tá aqui. Tá com problema, ela continua. Nem desce, nem sobe, fica ali, ó. Então nós temos que ter essa fé. Amém, meu amado? Glória a Deus, ó. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. O que quer dizer isso? Se acalmou o problema. Acabou o problema. O problema que veio ali para destruir aquele servo, aquele discípulo, deixou de existir. Por quê? Porque o Senhor Jesus deu uma ordem. Assim é na minha vida e na sua vida, meu amado. O Senhor, Ele não vai permitir que venha um problema, que venha uma dificuldade, que venha uma tentação maior de que eu e você possa suportar.
Amém? Quando vem, é isso aqui, ó, que acontece. Olha bem, quero que você guarde isso no seu coração, ó. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você está entendendo, meu amado? Você está entendendo? Que o seu problema, basta o Senhor dar uma ordem e ele vai cessar? Ele vai ser resolvido? Tem momento, meu amado, a vida do cristão, por isso que muitos ficam comparando a vida dele com as pessoas mundanas. As pessoas, para de estar comparando a sua vida com as pessoas mundanas. Porque as pessoas mundanas não têm conhecimento de Deus. Se elas vierem falecer nesse mundo, é condenação. Mas você não, meu amado. Você não pode ser... Talvez você fale assim, eu queria ter uma vida melhor. Eu também queria ter uma vida melhor. É muito bom. Mas se eu não estiver aqui nesse mundo, meu amado, eu vou ter uma vida rica para com Deus e o Senhor Jesus Cristo na glória. Adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder minha salvação? Adianta eu conquistar aqui milhões e milhões, bens materiais, ser rico e perder a minha salvação? Entre perder minha salvação, entre ser rico e perder minha salvação, eu prefiro estar na graça, na misericórdia, na dependência do Senhor Jesus, do Deus soberano, porque eu sei para onde eu irei se aqui os meus olhos fechar nessa terra. E é esse pensamento que você tem que ter. Porque, meu amado, se você, com tudo que você conquistar aqui nesse mundo, você não vai levar com você. É só você pensar dessa forma: poxa, se eu fosse um homem rico, quando eu morrer eu não levo nada. Pronto. Você não vai mais estar comparando com a vida das pessoas mundanas. Amém, meu amado? É essa mensagem que eu tenho no teu coração. E eu espero que ela vá para qual propósito ela está sendo enviada. E vou ler mais uma vez aqui o capítulo 27 para ficar gravado no teu coração. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, meu amado, seja o que for o momento adverso que você esteja passando, seja uma enfermidade, seja uma escassez, uma falta de dinheiro, o Senhor, Ele pode tocar no coração de quem tem recursos para te ajudar. Amém? Não desanime, não fica triste, não se abata por adversidade que possa vir sobre a tua vida, porque o Senhor é contigo. Amém? Glória a Deus. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Que a paz do Senhor Jesus seja contigo, hoje e sempre na tua vida. Amém. E graças a Deus. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.